Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o secretário legislativo da Câmara, o senhor Wetzel, para auxiliar os trabalhos durante o andamento dessa sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido. Presente. Ezequias Mariano. Ivanito Barbosa. Presente. João Brito Pereira Filho. Presente. Jorci Miranda. Luciano Salgado. Presente. Marcos Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Josué 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu prometi a Moisés. Senhores vereadores, como se trata de uma reunião extraordinária, nós passaremos direto para a ordem do dia. O primeiro projeto é o veto, vai ser analisado. É o processo de veto de número 1/2013 do Gabinete do Prefeito Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, veto parcial do autógrafo da Lei Complementar 68/2013, no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º e do artigo 4º do autógrafo de lei. São duas situações que se vota o voto secreto nessa casa. É o veto e para a presidência de Câmara. Então, nós temos aqui as cédulas confeccionadas. Antes, porém, eu convoco o vereador Luciano e o vereador Ivanito para que pudessem vir aqui à frente para conferir as cédulas. São 9 cédulas assinadas pelo presidente, onde nós temos, o primeiro voto é pela rejeição do veto e o segundo voto é pela manutenção do veto. Gostaria que Vossas Excelências conferissem a quantidade de cédulas e eu pediria ao secretário que colocasse a urna na tribuna, por gentileza, mostrasse que a urna está vazia, pudesse mostrar aí para os nobres vereadores, a urna está vazia, e eu pediria ao secretário que pela ordem de chamada fosse chamando os vereadores, que pudessem pegar aqui a cédula, dirigir até a tribuna, para procederem os seus votos. Antes, porém da votação, muito bem lembrada, eu peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Pois não, concedo. Mas ele só demora um pouquinho, só apertar e esperar um pouquinho que ele... Tá bom. Ei, senhor presidente, pela ordem aí, eu gostaria que antes da votação, Vossa Excelência, assim, relatasse para nós como é que são os formatos de voto, se é sim ou não e tal, só para tirar as dúvidas dos nossos nobres amigos. Obrigado, nós vamos fazer. Então vamos à leitura das comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apressado processo de veto ao autógrafo de lei complementar número 22/2013, em data de 22/7/2013, trata-se a presente proposição de veto parcial ao autógrafo de lei complementar de número 68/2013, inciso 1 e 2 do artigo 1º e do artigo 4º. Senhor presidente, depois de análise feita ao autos do acima citado processo de veto em conjunto, esta comissão emite parecer pelo aspecto legal, constitucional e jurídico, nada a opor sobre tramitação.
É o parecer, sala das sessões, em 2 de agosto de 2013, Ivanito Barbosa, Joci Miranda e Luciano Salgado. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, encerro o período de discussão, passaremos em votação. Em votação, o parecer da comissão. Aqueles que forem favoráveis pelo parecer, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de veto. Não, o processo não tem discussão. Vamos para a votação. Votação. Então, a pedido do vereador Luciano, nós temos uma cédula única para votação do veto parcial do autógrafo de lei complementar número 68/2013, que autoriza a contratação de profissionais da saúde para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, conforme decisão proferida pelo Poder Executivo, através do ofício número 126/2013, Gabinete do Prefeito, com recebimento na data de 16 de julho de 2013. Nós temos dois quadrinhos, senhores vereadores. O primeiro quadrinho é pela rejeição do veto. Se votarmos no primeiro quadrinho, a lei será mantida como essa casa votou. Se votarmos no segundo quadrinho, nós vamos votar de acordo com o que o prefeito vetou. Vai ser, como eu explico aqui, o prefeito vetou alguns artigos, então se votarmos no primeiro quadrinho, nós derrubamos o veto dele, vai ficar como a casa votou. Se votarmos no segundo quadrinho, vai ficar como o executivo pediu o veto, certo? Então, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro da chamada. Chamada aí dos senhores vereadores para votação. Carlos Alberto. Está uma cédula em branco. Presidente vota não. Não sai da Câmara aí? Pode pelo segundo. Elias Cândido da Silveira. Elias Cândido. Ezequias Mariano. Faltou. Ivanito Barbosa. João Brito Pereira Filho. Joci Miranda Sangi. Luciano Miranda Salgado.
Marcos Rodrigo. Você tem que guardar, rapaz. É? Você vota aí hoje. Convido o outro aí. Eu e voto. Rodrigues. Silvio Rodrigues. Feita a votação, convoco novamente o vereador Luciano e o vereador Ivanito para que sejam escrutinadores. E sirvam também como os fiscais. Peço que pegam a... Fosse tirado as cédulas, contado quantas cédulas tem. Só puxar. Tire e conta primeiro, depois você vê os votos. Não, depois você vê os votos. Tire e conta. Ali, o João botou errado. Nossa, lá agora confere quantas. Não, quantas? Conta aqui, quantas? Uma, Luciano. Oito votantes, uma cédula em branca do vereador Ezequias que faltou. Então está correto, agora vamos aos votos. Secretário, por gentileza. Eu estou na Câmara aqui. Como é que é, Vanito? Acabou não. Vanito. Não, só falar. Então, 8 votos pela manutenção do veto. Isso é muito complicado. No momento é difícil. Cadê a... Tu está aqui batido? 8 votos pela manutenção do veto e uma abstenção. Então, 9 cédulas que devem ser guardadas junto com o processo. Passaremos agora para a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 6/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Luciano, nos dois, só um minutinho, nos dois projetos, o seu voto é em separado ou só? Tanto no relatório da comissão. Tá, mas do projeto 6 e do 7? Tá. Qual? Pode ler. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenso do projeto de lei complementar número 06/2013, que
que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débito inscrito em dívida ativa. Senhor presidente, depois da análise feita aos autos dos acima citado projeto de lei complementar número 06/2013, em conjunto essa comissão emite o parecer no sentido de que o mesmo, fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar, sua redação tem aspecto legal e regimental. Opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Sala das Sessões, em 22 de julho de 2013. Ivanito Barbosa, Josi Miranda e Luciano Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões com o voto em separado do vereador Luciano Miranda Salgado, com 2 votos favoráveis e com voto contrário, voto em separado do vereador Luciano Salgado. Em discussão, os pareceres. Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra, vereador. Eu quero largar aqui muito bem registrado nos anais dessa casa, né, que o meu voto é contrário à proposição número 06/2013 pela inconstitucionalidade da mesma. A matéria é inconstitucional, né, ela não traz aí todas as informações que a legislação exige para que proposição deste teor seja aprovado por esta casa, por tratar aí de renúncia de impostos, de taxas, quer dizer, renúncia fiscal, na verdade, palavra mais correta. Então, meu voto é contrário ao parecer da comissão por essa justificativa, né? O nosso procurador nos orientou aí com muita sabedoria sobre a referida proposição, né? E ela traz aí inúmeros vícios. Então, o nosso voto é contrário à matéria, por se tratar de renúncia fiscal, e não trazer aí informações de como essa renúncia será compensada ao município de Ibatiba. Continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação os pareceres das comissões, com o voto em separado do vereador Luciano Salgado. Em votação, favorável ao senhor Nilson Comistão, contrário se manifesta de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei complementar número 6/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria aqui de expor o meu posicionamento, expor a minha convicção. Já relatei aqui, por se tratar de um processo de renúncia fiscal, ele ter vários vícios na sua elaboração, por faltar informações. O projeto é inconstitucional, reafirmo isso novamente. E trago aqui a informação do artigo 20 e artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, lá no ato das disposições transitórias, que diz o seguinte: artigo 20. Ficam isentos do pagamento de imposto predial territorial urbano e das taxas correspondentes os lotes ou unidades habitacionais urbanos que não são servidores pelos serviços públicos essenciais de água tratada, de esgoto sanitário, drenagem pluvial, luz elétrica e coleta de lixo. Artigo 21. Os lotes e unidades habitacionais que não são servidores pelos serviços públicos essenciais ficam isentos do pagamento de imposto predial territorial urbano, IPTU, até a implantação dos equipamentos urbanos de saneamento, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. E aí, o presente projeto, ele não traz informação nenhuma no cumprimento da legislação municipal, ou seja, da nossa lei orgânica, né? Então ele não traz aqui informação nenhuma sobre o cumprimento dessa lei maior. Até mesmo a questão de informação para a sociedade. Quem mora em localidades que não tem as infraestruturas básicas, não pode, não deve pagar o IPTU. Está na lei. Então, eu faço aqui essa exposição, entendeu? Porque a lei orgânica municipal, que é a nossa Constituição, ela prevê que os moradores ou proprietários de lotes e unidades habitacionais que não têm a infraestrutura básica de qualidade de vida não deve pagar IPTU.
Continua em discussão. Nenhum vereador queira discutir. Em votação, projeto de lei complementar de número 6/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha de regularização de débitos inscritos na dívida ativa e da outras providências. Favorável, senhor Nilson, como estão, contrário, se manifestem de pé. 2, 4, 5. Isso aqui é maioria absoluta. 1, 2, 3, 4, 5. Presta o parecer do senhor, só um minutinho. Não, acabou a discussão. Eu não... Eu ia perguntar um negócio. Cisel, isso aqui é maioria absoluta, qualificada, são 6 votos. Tá, aprovado o projeto com 6 votos, com o voto da presidência. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei complementar, de lei número 7/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto de IPTU no exercício 2013 da outras providências. Mas se não discutir, você... Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o apenas projeto de lei número 07/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto no IPTU exercício de 2013 e dar outras providências. Senhor presidente, depois dos análises feitos aos autos do acima citado projeto de lei complementar, em conjunto, esta comissão emite parecer no sentido de que o mesmo for redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. Sua redação tem aspecto legal e regimental, opina no sentido de sua aprovação. É o parecer Sala das Sessões em 22 de julho de 2013. Membros: Ivanito Barbosa, Gelsi Miranda Sangi e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões, com voto também separado do vereador Luciano. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem aí, eu quero justificar aqui pelo seguinte: a matéria ela é legítima, né, ela não tem nenhum vício aí, nenhuma restrição legislativa, só que, ao mesmo tempo, ela traz um contraditório. Por quê? Ela está incentivando a inadimplência no município. Nós reconhecemos a situação financeira do nosso povo, nós reconhecemos que a sociedade já paga demais pelo serviço público nesse país, reconhecemos isso, só que nós não podemos, ao mesmo tempo, dar um desconto para quem paga em dia e dar o mesmo desconto para aquele que está inadimplente. E essa legislação ela traz isso. Essa semana entrou em vigor nesse país o cadastro de bons pagadores. Quem é bom pagador vai ganhar incentivo. Então, compreendo em dar desconto. Agora, deveria ter um desconto X para quem é bom pagador, quem está em dia com seus impostos, e um desconto talvez menor para quem está atrasado. Agora, o mesmo desconto para toda a sociedade merece, mas é um pouco inconveniente, porque o cara que paga em dia tem 50%, o cara que fica atrasado vai ter também 50%. O que vai incentivar o cidadão a pagar em dia os seus impostos? E o cofre dos municípios? Eles batem na porta do executivo. É médico que falta no pronto-socorro, é professor que falta na escola, às vezes é por ingerência, mas a maioria das vezes é por falta de recurso. Então, o meu voto é contrário a essa situação, porque a proposição é legítima, ela não tem vício legislativo. Agora, o que ela vai trazer para o município, eu sou contrário, porque ela está incentivando o pagamento, mas ao mesmo tempo também avalizando a inadimplência. E, novamente, reitero os artigos 20 e 21 da Lei Orgânica Municipal, lá no ato de disposições transitórias, que fala sobre o não pagamento de IPTU para quem mora em áreas que não tem toda a infraestrutura.
Continue em discussão a matéria. Os pareceres. Eu concordo aí também, a pessoa que não tem estrutura, não tem calçamento, não tem recolhimento de lixo também. Não Agora, As pareceres. continue em discussão, os pareceres. Em votação, com voto separado do Luciano Miranda Salgado, vereador. Em votação, os pareceres das comissões. Favorável permaneçam como estão, contrários se manifestem de pé. Aprovados os pareceres por unanimidade. Em votação, em discussão, o projeto de lei complementar número 7/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto de IPTU, exercício 2013, e da outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou expor aqui a minha convicção, meu posicionamento como vereador dessa casa, né? Inclusive, nós temos em mãos, como é de conhecimento de todos os parlamentares, um parecer muito subsidiado pelo procurador desse parlamento, né? E em algumas situações ele coloca aqui, artigo 14 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. A lei não traz isso. Ela não traz impacto orçamentário, nem para esse exercício e nem para os dois seguintes. Né? Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. Isso também não traz aqui. Né? Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no CAPT, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Então, a presente proposta, ela é legítima na sua estruturação, né? Apesar da falta de algumas informações para subsidiar o nosso posicionamento. Foi proposto pelo nosso procurador algumas emendas que em conversa dentro das comissões não foram aprovadas, né? Então nosso posicionamento é o quê? Que deu desconto, mas para quem esteja pagando em dia. Tanto que a nossa proposta foi suprimir o parágrafo 1º, onde diz: os benefícios desta lei abrangerão todos os débitos inscritos em dívidas ativas tributárias. Só um pouquinho. Nobre vereador Beto, não, talvez você possa me trazer informações que possam ser novas. Esse projeto é para quem tem dia. Não. Vossa Excelência está um pouco... Olha só. Projeto de lei complementar número 07. Parágrafo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de IPTU. Exercício 2013. Desconto de 50%. Parágrafo 1º. Os benefícios dessa lei abrangerão todos os débitos vencidos, inscritos em dívida ativa. Então, por exemplo, você não é obrigado a pagar a dívida que você tem com o município para receber o desconto. Mas você tem que, olha só, vereador, nobre excelência, você tem que ler toda a legislação para você expor sua opinião. Você não pode ler só aqui em cima, não. Parágrafo 1º. Os benefícios desta lei abrangerão todos os débitos vencidos, inscritos em dívidas ativas tributárias. Então, um exemplo. Vamos colocar que eu devo IPTU no município. Eu não preciso pagar o meu atrasado, a minha dívida ativa, para mim ter o benefício de 2013. Eu posso vir aqui e pagar só 2013. Nobre vereador, posso... Finalizou? Fica à vontade. Pela ordem, senhor presidente. Olha só, eu peço aos nobres colegas vereadores que aprovem essa matéria com a seguinte, e
indicando assim, até sugerindo ao Poder Executivo, acho que poderíamos até sugerir, um conselho, que essa casa não vá fazer até, às vezes, mais isso. Que essa casa está dando a última oportunidade para os munícipes acertar as suas dívidas, a questão de IPTU ou outras dívidas ativas com o município. Entendeu? E eu acho que sugerir divulgação, sugerir algum tipo de divulgação, que, tipo assim, é a última oportunidade para que os municípios possam regularizar a sua situação. Sendo assim, no próximo ano, o que vai acontecer? Todo mundo vai estar em dia, o prefeito faz por decreto, se ele quiser lá, que ele pode dar o desconto através de decreto de 20%, ele pode fazer, não é isso? A LDO votada para o ano de 2014, aprovada inclusive por Vossa Excelência, prevê autorização legislativa. Então já fique sabendo, pelo menos já aqui, eu já até adianto meu voto daqui um ano, sei lá quando essa matéria for vir. Desconto para quem está em débito, está atrasado, é a última vez que eu voto assim. E peço aos nobres que façam mesmo. Continue em discussão a matéria. Eu acompanho também a opinião do vereador Beto e gostaria de informar, o presidente, para solicitar ao Poder Executivo a respeito desse PTU, que colocasse o carro de som para divulgar o município essa emenda que nós estamos votando a respeito do PTU, porque vai ter mais condição da pessoa providenciar esse pagamento. Senhor presidente, eu concluí o meu voto aqui, que eu fui... Então, não. Discussão não tem tempo, vereador. Discussão não podemos discutir. Eu quero só largar assim muito claro para esse Poder Legislativo. Olha só, cabe a presente amonestação, sob pena do chefe do Poder Executivo e todos aqueles que concorrerem para a produção e efeitos desta lei. Então a casa, ela também está ajudando no efeito da produção desta lei, né? Estarem incidido em atos de improbidade administrativa. A TU que estabelece o artigo 10, inciso 7º, que constitui improbidade administrativa o ato de conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. E aí, se nós formos cumprir o que é nosso papel de acordo com a lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, uma das nossas funções é fiscalizar. Então nós jamais podemos omitir a nossa fiscalização, omitir o nosso papel. E se nós temos na lei orgânica essa informação, se nós temos na LRF essa informação, que é a lei maior, que é uma lei maior até, e nós ainda estamos contradizendo essas legislações, né? Eu acho que é muito feio para o nosso parlamento, apesar do interesse público da legislação, né? E em contrário o que a lei pede. Porque é muito fácil nós virmos aqui, subir na tribuna, cobrar do prefeito, cobrar do deputado, cobrar do governador que cumpra a lei, que ponha médico, que ponha professor, que faça isso, e nós não fazemos a nossa função. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação o projeto de lei complementar número 7/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder desconto de IPTU no exercício 2013 da outras providências. Favoráveis permaneçam como estão, contrário manifestem de pé. Esse está reprovado com o voto da presidência. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos, fica todos convocados para a próxima sessão, dia 12 de agosto, segunda-feira, 19 horas.